Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí a mais um Davin Day, o FMG, edição especial de 2020, da quarentena, né? E fique todo mundo em casa, porque a ciência está dizendo para ficar em casa, né? Infelizmente, a gente não tem vacina, nem tratamento eficaz, e é aqui que a gente tem que ficar, todo mundo cuidando de nós mesmos, de nossa família, nossos amigos, de todo mundo. Então, aqui eu vou apresentar a turma que realmente organizou o evento dos estudantes, né? A Joana, da graduação de Biologia, o Davidson, do doutorado de Genética, a Júlia, da graduação de Biologia, o Tomás, do doutorado de Genética na UFMG, na Dinamarca, né? E a Enaile, que não apareceu aqui, mas é secretária do Centro de Coleções Taxonômicas, que é a instituição organizadora deste evento. Bem, a gente vai dar início com uma abertura. Eu vou colocar aqui uma apresentação. Todo mundo vendo? O Davin Day edição 2020, né? A gente vai ter uma programação variada, né? A gente vai ter essa abertura, eu vou apresentar as pessoas logo em seguida, mas esse Davin Day faz parte da celebração do Dia Nacional da Ciência e dos pesquisadores e das pesquisadoras de ciência, né? Que é uma data também de inauguração da SBPC, que é a nossa sociedade científica, que está completando 70 anos, né? E essa edição é organizada na UFMG, pelo Centro de Coleções Taxonômicas, que fica dentro do ICB da UFMG, e nosso laboratório lá, que é o LBEM. Tá? Bem, a gente vai ter, então, uma abertura com o nosso diretor aí do Centro de Coleções Taxonômicas, né? E um debate com ele, com o Fernando e comigo, eu sou o Fabrício Santos. A gente vai estar discutindo sobre o papel dos museus de história natural e a importância disso para a ciência. Tá? Esses museus e coleções de biodiversidade e seus recursos genéticos são muito importantes para o avanço da ciência no Brasil. O Brasil, que é campeão de biodiversidade, né? Mas nós estamos tendo vários problemas consequentes aí da falta de financiamento, manutenção, né? A nossa grande perda que teve do Museu Nacional em 2018, né? Com a queima, e mais recentemente aí com o incêndio que ocorreu também no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, né? Na nossa própria casa, que se perdeu um material inestimável. Bem, a gente vai falar um pouquinho do Centro de Coleções Taxonômicas. Convido aqui o nosso diretor, né, o professor João Renato, para falar. Bom dia a todos, é um prazer estar nessa edição do Davin Day. Acho que é um momento muito oportuno para a gente discutir ciência, né, no país, né? Lembrando que a gente está numa situação política crítica, onde há um negacionismo da ciência. A gente tem que retomar esse tema, que é muito caro para nós. E eu, como diretor do Centro de Coleções Taxonômicas da UFMG, eu gostaria de fazer uma apresentação rápida assim, do que é o Centro, né? Vocês estão vendo o slide aí do que a gente quer que seja o Centro de Coleções Taxonômicas. Né? Existe um projeto, né? Para reunir todas as coleções que são dispersas hoje no Instituto. Né? Poucas pessoas têm noção da dimensão que é esse acervo hoje existente, né, na UFMG, né? E a gente pode falar para pessoas de outras instituições que a gente tem instituições semelhantes à UFMG que têm coleções valiosíssimas também, serve como um exemplo aqui, né? E hoje, no mundo, a gente tem uma estimativa aí de 1,7 milhões de espécies escritas,
10 milhões estimados, estirando os micro-organismos, né, que é uma lacuna de conhecimento muito maior, né, e algo em torno de 2 a 3 bilhões de amostras depositadas nos acervos, né. Então, a gente tem essa quantidade gigantesca de amostras, né, que, com certeza, são as fontes primárias, tá, sobre nossa biodiversidade. Tá. Hoje, o Centro de Coleções Taxonômicas tem 26 coleções, 16 curadores, e a gente estima, pode passar o próximo slide aí, zoológicas, botânicas, microbiológicas, algumas coleções especiais, como tecidos, DNA, extratos, e a gente estima que a gente tenha perto mais de 1 milhão, tá, de amostras, tá, preservadas junto ao centro. Tá? Então, é um patrimônio fantástico, né, que é passível de ser estudado, né, em diversas frentes, né, que está preservado. E esse patrimônio, na verdade, foi construído ao longo de muito tempo com investimento público. Então, é um patrimônio brasileiro, né, e do planeta, vamos dizer assim, né. Então, assim, é riquíssimo, né. Em plantas, a gente tem mais de 200 mil amostras, de insetos, quase 400 mil amostras, peixes, 150 mil, DNA, tecidos, mais de 5 mil amostras. E é um patrimônio que está crescendo. Por quê? Porque o lugar que se faz pesquisa, tá, a pesquisa científica, extensão, ensino, é dentro das universidades. Então, os museus, as coleções fazem parte desse contexto diário, né, das nossas instituições. Né? Então, pode passar o próximo aí, ver se tem mais algum slide. Eu queria colocar nesse contexto o que representa hoje as oportunidades que é de estudar essa biodiversidade. Né? Então, poucos sabem que nós temos dentro do Centro de Coleções Taxonômicas das maiores coleções, a maior coleção, talvez, de organismos da Antártica, projetos que se desenvolvem lá. Né? A gente tem produtos desenvolvidos biotecnológicos, então isso o Fabrício pode falar com mais propriedade na parte genética. Né? Então, assim, só deixando essa ideia de que as coleções taxonômicas, os museus, eles são muito mais do que simplesmente os objetos que estão lá. Né? Eles constituem todo um potencial, tá, de oportunidades para a gente, né? Que nós temos a maior biodiversidade do planeta. Fabrício, pode seguir. Bom dia. Então, falando de biodiversidade, né? O João já falou da importância que tem essas coleções em biodiversidade para o estudo, para o conhecimento, para a preservação, para a gente ter uma ideia do que realmente existe ali, mas também para as aplicações. Né? Então, a biotecnologia é esse uso do conhecimento, né, que vem da biodiversidade e a gente tem que proteger de alguma maneira. E a gente sabe que o Brasil é muito especial, que é o país mais mega diverso, tem a maior biodiversidade de todo o planeta, é o nosso maior bem natural. Né? Não existe nenhuma altura na maior parte dos grupos taxonômicos de plantas, animais, micro-organismos. Né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande, mas a quem pertence? Né? Então, por isso que teve a Eco Rio 92. Né? Muita gente não era nascida, mas a Convenção de Diversidade Biológica, lá no Rio, em 1992, começou a estabelecer justamente, né, as regras sobre a biodiversidade, para retornar dinheiro aos países que detêm essa biodiversidade. Tá? E a biodiversidade, como a gente sabe, é muito importante. Né? Por exemplo, a partir de todas as espécies que tem na natureza, que a gente tem um punhado de serviços ecossistêmicos. Né? O serviço, por exemplo, de madeira, medicamentos, energia, né, tecido, serviços regulatórios do clima, por exemplo. É a natureza que regula todo o clima que a gente tem. Né? Serviços culturais também.
são extremamente importantes, né, para trazer paz, né, e isso que é muito comum, por exemplo, em países como o Japão, né? Mas, além disso, a gente tem os produtos e serviços biotecnológicos também, que depende da ciência, de realmente processar esse conhecimento e transformar em algum bem e serviço para a comunidade, né? Então, a gente tem vários elementos que fazem parte do nosso dia a dia aí, que originalmente derivam da biodiversidade, automóveis, bens de consumo, saúde, construção, nutrição, medicina, energia e muito mais produtos e serviços biotecnológicos, né? E tudo isso faz parte do que a gente chama da bioeconomia, que não existe sem uma investigação, desenvolvimento e inovação, né? Para a gente assimilar essa bioeconomia, é óbvio que todos os países estão fazendo uma renovação estrutural de sua economia para abarcar tudo que a bioeconomia pode trazer, né? Mas nada disso funciona sem a conservação e uso sustentável da natureza. Isso se faz com ciência, né? E quando se fala de economia e sustentabilidade, isso não existe se a gente não conhece, né? E isso começa, né, esse conhecimento começa pelas coleções, como o nosso centro de coleções taxonômicas, né, que são fundamentais para a compreensão do mundo natural e das interações no nível das populações, espécies e ecossistemas, né? João, eu acho que a gente pode começar um debate, né, sobre isso daqui. Bem, o João preparou uma série de perguntas para a gente debater aqui com ele, João Renato, o professor Fernando, né, sobre essas questões da relação entre a ciência e os museus e coleções de história natural. Para que eles servem? Eles ainda são necessários para uma boa ciência? João. Bola é comigo? Nós vamos fazer por tópicos ou as três questões juntas? Bem, podemos fazer as três. Eu sugiro fazer as três, por causa para a gente ter um tempo no final para a discussão, certo? Então, assim, a ideia de a gente discutir, tá, com três pessoas que têm visões diferentes, um pouco em áreas diferentes da biologia, né? Para que servem os museus, né? Se ainda são necessários para a boa ciência, como hoje contribuem para enfrentar os problemas atuais que a gente tem, né? E o que podemos fazer para manter os museus coleções de história natural. Então, é difícil fazer de forma muito sintética, mas vamos já diretamente. A primeira coisa é a documentação da biodiversidade, né? Então, toda a documentação hoje, né? Se hoje sumissem os museus, digamos, uma tragédia geral, né? E as informações dos museus fossem deletadas, nós não poderíamos fazer modelos prevendo nada, nós estaríamos realmente muito mal, né? Porque a maior parte das informações que a gente tem sobre a biodiversidade vem basicamente dessa fantástica quantidade de amostras que a gente tem nos acervos, né? Então, assim, para fazer boa ciência, né, a gente precisa o quê? Das amostras, né? E a boa ciência se faz, né, com um dos princípios do método científico, que é a replicabilidade, né? Então, a gente pensar nisso, né, se a gente não tem as amostras do material que a gente está utilizado, aquilo não pode ser repetido, né? Não pode ser falseado, não pode ser checado, né? Então, essa documentação hoje é fundamental para a boa ciência, né? E aí estão os repositórios, os museus, né, que têm recebido essas amostras dos estudos químicos, farmacológicos, estudos de genética, estudos evolutivos, estudos de ecologia, das mais diferentes áreas, né? Então, esse acervo é muito importante, né? Em cima de cada amostra, né, em cima de cada amostra há uma história para ser contada. Eu queria que passasse o primeiro slide que eu coloquei, não sei se é o Fabrício ou a Joana pode consigo sim, subir João. ele. Um minutinho. Tá.
Só para mostrar uma questão da interpretação das coisas, né, desse material documental. Vê se dá para ver. Certo. Aqui vocês estão vendo uma coleção de besouros que na sua infância acadêmica, vamos falar assim, do Darwin, né, ele coletou, né, são amostras que estão hoje em Cambridge, né, e algumas amostras coletadas na Inglaterra, outras amostras coletadas nas viagens que ele fez com o Beagle aqui para a América do Sul, né. Então, Darwin era um coletor, né, começou a sua formação com coleções taxonômicas, né. João, um minutinho, desculpa interromper, eu acho que o pessoal do YouTube não consegue ver o que está rolando, né, nessa apresentação. Então, a gente vai ter que interromper rapidão a apresentação, porque realmente o pessoal do YouTube não consegue ver. Aí, eu vou ver se eu consigo colocar outra pessoa para fazer a apresentação, porque ela não aparece para o pessoal do YouTube. Fabrício, será que você consegue colocar a apresentação? Eu posso... tá, certo. Se você conseguir, João, porque aí quando eu compartilho não dá para ver. Uhum. Vê se o Fabrício consegue colocar, que o meu PowerPoint não está com problema da apresentação de tela. Consegue, Fabrício? Eu não estou com ela aqui, é do João, essa é só dele. Posso tentar. Eu acho que eu posso conversar sem... Acho que não precisaria... Vamos continuar a conversa, né? Mas a ideia, né, voltando aqui, desses acervos. Cada amostra que está hoje no museu, ele tem uma narrativa, uma história por trás que poucas pessoas sabem, né? São histórias que vêm de longa data nos museus mais antigos, né, que não podem ser perdidas, né, como aconteceu no Museu Nacional, né, e toda uma memória que é perdida. Só para ilustrar, nos centros de coleções taxonômicas da UFMG, a gente tem uma coleção histórica, né, do pesquisador da década de 30, 40, da 50, 60, trabalhou aqui no Museu de História Natural, né, que é o Melo Barreto, Nicolas Maia de Melo Barreto. Né? E a gente tem amostras do Melo Barreto na década de 30 e 40. Né? Eu selecionei uma imagem, que a gente não está conseguindo mostrar aqui, mas uma amostra que ele coleta uma planta, né, na região de Araxá, com o Burle Marx, Roberto Burle Marx, que é um famoso paisagista, certo? Poucos sabem, né, de que o Roberto Burle Marx, que fez os projetos do aterro do Flamengo, aqui os jardins aqui da Pampulha, né, talvez os mais famosos paisagistas que a gente tem no mundo, né, ele aprendeu botânica, ele viajou com esse coletor, com esse botânico, né, que aqui vivia, que é o Melo Barreto. E essa amostra está depositada no nosso acervo aqui no Centro de Coleções Taxonômicas. Né. Então, assim, serve para um resgate histórico, para você contar, ter uma narrativa, né, sobre a história daquele exemplar. Né? Você imagina como seria interessante se a gente pudesse resgatar a história de cada coleta que o Darwin fez, né, em seu trajeto, o Beagle, em toda a sua viagem aqui pela América do Sul. Né? Seria fantástico. Então, essa memória ficam armazenadas nos museus. Então, assim, os museus são hoje fundamentais, além dessa narrativa, né, para a documentação da biodiversidade, identificação das amostras. Aí, João, conseguimos. A Júlia entrou e vai ajudar a gente. Tá, ótimo. Tá? Então, aqui mostrando o acervo do Darwin, né? Até uma caricatura do Darwin coletando, montado no seu besouro. Né? Certo? É possível ver. Pode passar o próximo slide. Né? Então, é um exemplo que eu estava narrando aqui. Né? Essa é uma microlícia, uma espécie muito bonita, né, da família da quaresmeira, das nossas serras, né, em que o Melo Barreto e o Burle Marx coletaram amostras dessas plantas, porque, como paisagista, o paisagista e o botânico se juntaram, né, para selecionar espécies da flora nativa a ser usada no paisagismo. Né? Então, nessa época, eles estavam preparando o projeto do Grande Hotel de Araxá, certo, que foi feito pelo Burle Marx. Então, são histórias que estão escondidas por trás desses acervos.
Nesse caso, essa imagem mostra muito bem que esses dados hoje não pertencem só ao Centro de Coleções Taxonômicas. Esses dados podem ser buscados hoje online, né, num grande repositório que a gente tem no Brasil, que é no Species Link, né, e dentro do projeto do INCT Herbário Virtual, né, que hoje possui 738 milhões de dados. Né, quer dizer, são 10 milhões de dados de organismos, né, mas o acesso é fantástico. Então, como esse dado pode sair do museu e extrapolar e ganhar uma dimensão muito maior do que tem. Então, essa documentação é muito importante e toda essa história que está por trás do material. Sem falar na importância intrínseca, né, como documento de ocorrência que está registrado nessa ficha. Os dados de distribuição geográfica, os dados do ambiente e outras informações que podem ser retiradas só de metadados, né, só de dados anexados a esse. Mais do que isso, podia passar o próximo slide? Certo? Então, aqui, por coincidência, a seleção desse material, né, essa amostra que eu mostrei para vocês, que está aqui embaixo, ela, até a virada do século, ela estava exatamente no espaço que hoje, né, hoje não temos mais no Museu de História Natural. Pertencia ao herbário, que foi anexado ao herbário do Centro de Coleções Taxonômicas, e a gente poderia não ter mais essa amostra documental, né, caso o herbário não tivesse sido retirado de lá naquela época. Né. Claro que as condições do espaço, com a exposição de reserva, estavam em condições ótimas, mas na época, na virada do século, início do século 2001, né, as condições eram muito precárias, o que não era agora, em virtude nesse momento do incêndio. É bom deixar bem claro isso. Né? Então, hoje, esse material documental está aqui. Pode passar o próximo slide? Então, assim, aquela amostra, né, e os museus, eles não são só um depósito de amostras. Né? Na verdade, existe hoje centenas de usos, e que um pesquisador de forma muito feliz chamou de exadaptação, né? São os novos usos, né? Em termos de evolução, a gente pode entender isso, né? São novos usos, mudanças de determinados órgãos. Então, os museus que eram depósitos de acervos, né? Hoje, com o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, de análise, você pode ter uma quantidade grande de informações que pode até formatar para a gente. Você pode fazer modelos de distribuição das espécies, prevendo com as mudanças climáticas, se essas espécies vão estar em risco ou não, estão ameaçadas. Você pode pesquisas sobre contaminação do espaço, do ambiente, poluição, através de microanálises desses tecidos, desses materiais. Você pode seguir o caminho de espécies invasoras, né, que são hoje um dos maiores riscos associados às mudanças climáticas que a gente tem. Né? Então, são os novos usos, né, que são muito diferentes do tempo quando Darwin coletou os seus amostras, onde existia uma pequena lupa para descrever morfologicamente aquelas espécies. Então, assim, é um contexto muito diferente para o avanço tecnológico. Então, assim, essa escicata, que parece simplesmente uma amostra colocada dentro de um livro e seca, né, e um conjunto de dados, ela tem hoje uma dimensão inimaginável, né, e que pode ser explorado e tem sido explorado, tá, pelos nossos cientistas. Então, esse material, tanto botânico como zoológico, é uma fonte de informação insubstituível hoje no trabalho de ciência. Então, os museus, né, por esse motivo, assim, são indispensáveis, né, são indispensáveis no contexto atual de hoje. Né? Então, isso é só para dar um pouquinho da dimensão, né, de como os problemas atuais, né, podem ser enfrentados. A questão de depósitos de amostras, né, centenas de amostras de plantas da nossa biodiversidade têm sido estudadas contra ações, contra vírus, bactérias, câncer, o material biológico que se usa, os extratos obtidos das plantas, o testemunho dessas espécies utilizadas estão todas nos museus. Né?
Para se publicar um artigo científico com qualidade, as boas revistas exigem o tombamento das amostras. Então, isso por si só mostra, né, que a gente tem um patrimônio, um valor intrínseco nesse acervo que é insubstituível, que é único. Né? Então, é muito importante para a gente, né, ter essa noção dessa dimensão. Né? Então, eu toquei um pouquinho na questão de como as coleções podem hoje atacar problemas atuais, né? E uma das questões mais complicadas hoje é como manter esse acervo, esse patrimônio. Né? Pode passar o próximo slide aqui, são poucos slides, né? Como manter esse patrimônio. Aqui é um artigo que está saindo agora sobre os herbários brasileiros, que é a área que eu trabalho, né? Então, assim, vocês têm a noção assim, do incremento que a gente está tendo, criação de novos herbários, a gente está crescente, então, assim, a gente teve um salto, né, de qualidade, de número de coleções, né, muito crescendo, tem no caso de herbários de plantas, mas em zoologia eu acredito que seja de forma semelhante, né? E aqui no lado são uma pesquisa feita com mais de 100 curadores de herbário, falando dos seus problemas que vocês têm hoje, né? Aquela seta lá mostra o que eu poderia chamar de golden times, uma coisa assim, né? Seria um período onde a gente teve, né, vários projetos financiando pesquisa no país, né? Então, assim, hoje, como dar sustentabilidade para os museus? A gente precisa de recursos, a gente precisa de projetos de longo prazo, né? E que enxerguem, né, um planejamento que enxerguem os museus com a importância que eles merecem realmente ser vistos, né? Então, essa é uma questão importante, né? No momento que a gente vê escasseando os recursos, né, de infraestrutura para coleções taxonômicas, né? Se vocês têm uma ideia, a National Science Foundation, né, investe algo que anualmente, algo em torno de os valores precisos, mas é muito dinheiro, tá? Para manter as infraestruturas dos herbários americanos. Tá? Então, assim, a gente tem que ter políticas permanentes, contínuas, de longo termo, tá? Para financiar a infraestrutura, tá? E a pesquisa associada a toda essa biodiversidade que é documentada, tá? Junto aos museus e às coleções taxonômicas. Tá? Em síntese, eu acho que assim, eu tentei passar por essas questões, e era o que eu tinha aqui para comentar. Bem, além do papel dos museus na parte de avanço do conhecimento, né? A gente já falou da questão bioeconômica, né? É essencial ter coleções estabelecidas, e essas coleções, além de tudo isso que João Renato mencionou, né, elas são também as nossas fontes de fiel depósito, onde, por exemplo, uma patente biotecnológica que faz referência, por exemplo, a uma levedura, ou faz referência a uma certa planta, que é uma substância da planta, isso tem que estar depositado em uma coleção de referência, que é um museu, é uma coleção, como o Centro de Coleções Taxonômicas, a gente tem essa coleção de recursos genéticos, né? Então, todas as patentes da UFMG que dependem desse depósito, eles colocam no CCT. Então, isso é para confirmar a autenticidade, né, e a origem da biodiversidade brasileira daquele produto. Né? Então, é muito importante a coleção também para a gente ter essa regulamentação que faz parte das normas da Convenção de Biodiversidade do Protocolo de Nagoya. Então, uma atuação muito importante que a gente tem, né, é a questão de soberania nacional, principalmente se falando de Brasil, né, o campeão mundial de biodiversidade. Então, esse serviço, né, para a comunidade, para a sociedade brasileira, para o mundo, né, é essencial. E as coleções fazem esse papel crucial para manter
né, tudo isso funcionando, e também para propiciar novas pesquisas, porque elas são a fonte inicial também de muitos desses projetos de bioprospecção, de busca por princípios ativos, de busca, por exemplo, por tratamentos aí, substâncias para tratar Covid ou outra coisa. Então, a gente tem muitas perspectivas, né? E o problema é que essas coleções só aumentam, né? Quanto mais projetos, pesquisas, elas necessitam de espaço maior. Então, nós temos o projeto do prédio na UFMG, que ainda não está em pé, né? Nós mantemos as coleções em algumas salas no ICB, e algumas estão até em casas de professores, por enquanto, né? Justamente porque a gente necessita de um espaço apropriado para isso. Talvez a gente pode até falar um pouco de uma dessas coleções, que é a de libélulas. Fernando, você poderia falar um pouquinho disso? Ok. Bom, a coleção do... Bom dia a todos, antes de mais nada, né? A coleção do professor de libélulas, a que o professor Fabrício está fazendo referência, é a coleção do professor Ângelo Machado, né? E ela é uma coleção muito especial sobre vários aspectos. Ângelo Machado, ele foi um dos maiores especialistas em libélulas do Brasil, é um pesquisador reconhecido internacionalmente, mas ele começou a trabalhar com as libélulas como um hobby, um passatempo. Então, isso ainda na adolescência dele, ele coletava libélulas, ele era amigo de alguns entomólogos muito importantes na época, como o Padre Pereira, por exemplo. Viajou muito pelo Brasil fazendo coletas para a coleção privada dele. E é bom a gente ressaltar que naquela época isso era perfeitamente legal, né? Hoje, a manutenção de coleções privadas ela não é permitida pela legislação brasileira, né? Mas, de qualquer forma, o professor Ângelo, então, dessa forma, paralelamente ao trabalho dele na universidade, né, ele começou a trabalhar na Escola de Medicina da UFMG, depois, com as mudanças administrativas, organizacionais da instituição, ele se transferiu para o Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e trabalhava com neuroanatomia, né? Não tinha nada a ver com as libélulas, mas ele continuou, então, com esse hobby, né? E quando ele se aposentou, então, ele fez um novo concurso para o Departamento de Zoologia, e só aí, então, ele começou, de fato, a trabalhar profissionalmente com a taxonomia de insetos. Mas a coleção dele, então, era uma coleção privada, e ele, há alguns anos atrás, fez uma doação oficial dessa coleção para a UFMG, e, para nossa infelicidade, né, o professor Ângelo faleceu há poucas semanas atrás, e a UFMG, então, agora está na iminência de receber esse acervo, que era, na época da doação, era a segunda maior coleção de libélulas do Brasil, embora já fosse aquela que tivesse o maior número de tipos, né? Os exemplares utilizados para descrição formal das espécies. E com a infelicidade também do incêndio do Museu Nacional, essa hoje é a maior coleção de libélulas do Brasil, né? Vai ser incorporada em breve, então, ao acervo do Centro de Coleções Taxonômicas da UFMG. Bom, eu não sei se vocês me permitem aproveitar que eu estou com a palavra para fazer algumas observações a partir do que o professor João Renato e o Fabrício disseram, né? Que tem um aspecto dos exemplares, ou, aliás, alguns aspectos dos exemplares que estão nas coleções taxonômicas, né, que eu acho que são muito importantes da gente ressaltar, porque eles não são propriamente entendidos fora do meio acadêmico, e às vezes até dentro do próprio meio acadêmico, né, que é o seguinte:
toda a nossa ciência utiliza a classificação biológica como um sistema de referência, né? Então, cada nome científico dentro dessa classificação, ele funciona como uma palavra-chave que a gente vai utilizar para ter acesso às informações relativas àquele grupo animal, vegetal, de micro-organismo, seja lá o que for, né? Então, Panthera onca, por exemplo, é o nome científico da onça, né? Então, se você quer ter acesso às informações científicas sobre este animal, né, você precisa de ter este nome para ter acesso a essa informação, né? Bom, e como é que funciona a ciência? As pessoas, elas trabalham nas mais diversas áreas da biologia e também das áreas correlatas, né? Agronomia, medicina, enfim, e elas vão descobrindo aspectos sobre a biologia das diferentes espécies com as quais elas trabalham, né? E essas descobertas são publicadas nos artigos científicos e elas são associadas nesses artigos ao nome científico. Então, um artigo científico ele traz uma série de informações biológicas novas, né? A discussão do significado dessas descobertas em relação ao que a gente já conhece sobre aquilo que está sendo tratado, mas essa informação, nesse trabalho, ela está sendo associada a um nome científico, que é o que vai permitir às pessoas terem acesso a esse conhecimento. Mas acontece que, ao longo da história, né, à medida que o nosso conhecimento sobre os organismos vai aumentando, né, a gente tem uma compreensão diferente do que são as espécies. Então, às vezes, a gente descobre, por exemplo, que aquilo que a gente chamava de a espécie A, na realidade, é um conjunto de espécies muito parecidas que estavam sendo confundidas. E aí a gente descobre isso e a gente, então, dá nome, por exemplo, a 3 novas espécies onde antes só existia um. A qual dessas 3 novas espécies, o conhecimento que está na literatura científica se refere? Então, a gente tem agora que voltar àquele conhecimento e buscar os exemplares que foram usados para gerar aquele conhecimento, né? Para ter certeza para fazer uma nova associação desse conhecimento com o organismo a que ele se refere de verdade, né? Então, daí a gente tem uma importância muito grande de que todo pesquisador, quando está trabalhando com um organismo, que ele deposite amostras desse organismo numa coleção pública, para que essa verificação, né, da associação entre o nome científico e o conhecimento que diz respeito a ele possa ser feita continuamente no tempo, à medida que o nosso conhecimento vai se alterando sobre a biodiversidade, né? Então, além de tudo isso que o Fabrício e o João Renato disseram sobre as novas aplicações, né, relacionadas à biodiversidade, etc. e tal, né, as coleções taxonômicas, né, elas continuam sendo também a principal ferramenta que nós temos para nos assegurar de que o conhecimento biológico que está associado a uma espécie realmente diz respeito a ela e não a outras espécies semelhantes que foram confundidas com elas. Então, só para dar mais um exemplo da importância do material que está no acervo. Obrigado, Fernando. A gente tem pouco tempo para pergunta. E o pessoal estava perguntando sobre a questão dos apoios, né? A gente teve os incêndios, né? Será que tem alguma perspectiva
de ter um financiamento aí para os museus, justamente por causa da pandemia, porque nos museus e coleções também tem as coleções de vírus, né? A gente tem que estar em uma constante vigilância sanitária e ambiental, isolando o vírus no meio ambiente, dos morcegos, dos outros animais, para ver se tem alguma possível patogenicidade, que foi o que aconteceu, né? Essa virose aí que apareceu na China, né, o coronavírus, já tinha sido avisado antes, né? Eles estavam encontrando em animais e a possibilidade, variantes que tinham alguma vantagem de colonizar, por exemplo, o ser humano, usar o ser humano como hospedeiro, né? Como é que vocês veem isso aqui? É uma pergunta que apareceu aqui, eu elaborei um pouquinho mais. Bom, eu tomando a palavra rapidamente, quando o Museu Nacional pegou fogo, né, há cerca de 2 anos atrás, cobraram uma postura do nosso presidente da República. E ele falou assim, mas o que eu posso fazer? Já queimou, né? Então, eu acho que isso é exatamente, né, o que o presidente da República, todo o seu governo, assim como os governadores e os seus governos, os prefeitos, os seus secretários, enfim, podem fazer. É claro que depois que o museu já queimou, o que você pode fazer é investir para a reconstrução dele, né? Mas o que a gente precisa realmente é de um sistema de financiamento contínuo, tá certo? Para manter essas coleções de forma adequada para evitar esse tipo de acidentes, né? E possibilitar que essas coleções se mantenham também como é que se diria? Em dia, né? Com os avanços tecnológicos, tanto para a conservação de amostras, para serem utilizadas pelas novas tecnologias, né? Extração de DNA, extratos, enfim, um monte de coisas diferentes, mas também as novas tecnologias de conservação para evitar incêndios, mofo e, enfim, todas as coisas que afetam o acervo das coleções. Pessoal, posso complementar? Não, pode. Não, realmente falta um programa, né? Eu acho que um programa de longo prazo dos acervos, né? Isso como um programa de Estado, né? Eu disse assim, que pudesse ter um financiamento contínuo. No passado, algumas décadas atrás, pelo menos a gente tinha vários projetos, grandes projetos, como a gente tem os INCTs, que a gente nunca sabe se vão ter continuidades, a gente sabe Protaxis, Biota, que de alguma forma apoiaram os acervos, né? E hoje a gente vê uma escassez desse tipo de projeto. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente recuperar o investimento em ciência e tecnologia, né? E lembrando ainda que o MEC, que detém uma boa parte dos acervos estão dentro das universidades, não tem nenhuma política nesse sentido, né? Então, assim, essa é um problema que a gente tem enfrentado de longa data, né? E que a gente tem, de alguma forma, né, tentar conseguir recursos. João, sobre isso, tem uma pergunta aqui específica sobre o incêndio do Museu de História Natural Jardim Botânico da UFMG. Né? E o pessoal não está sabendo exatamente o que foi perdido. Você que é do conselho desse museu, você poderia falar para nós o que realmente foi perdido nesse incêndio? Aquele espaço, né, ele havia sido reformado, tá? E ele foi dedicado à reserva técnica, a gente chama. É a reserva que não está em exposição, né, que é oriunda dos projetos de pesquisa nas diferentes áreas do museu. Tá? Existe um projeto para a construção de um prédio também, para guardar as reservas técnicas, né, do museu, que nunca não se conseguiu tirar do papel. Tá? Então, as reservas técnicas estavam naquele espaço. E ali se perdeu muito de coleções arqueológicas, das pesquisas antropológicas que estavam depositados lá e alguns materiais zoológicos com importância regional histórica, né? Pertenciam ao antigo Museu de História Natural, né?
quer dizer, é o atual Museu de História Natural, mas de uma outra época, onde não pertencia ainda à Universidade Federal de Minas Gerais, né? Então, a perda é enorme, né? São materiais, são artefatos indígenas e outras coisas, mas tem uma equipe fazendo um resgate. Por quê? Porque é lento, você tem que fazer uma arqueologia quase, um trabalho de resgate, né? Do que sobrou, né? Parece que o material paleontológico não foi perdido, então, que estava na sala mais distante, mais próximo ao prédio central. Então, assim, mas não existe ainda um inventário. Então, é algo lento, porque a própria... depois do incêndio, né, antes da perícia finalizar, tudo, tem que ver esse resgate das amostras, porque muito material pode ser ainda salvo, né? Então, isso é demorado, tá? Mas a perda foi, sem dúvida alguma, muito grande. João, só tem mais uma pergunta aqui, acho que a gente vai encerrar. É uma coisa mais técnica, né, das coleções, como elas são mantidas. O herbário tem que ter antimofo, né, tem que ter aí ar-condicionado, mas cada uma tem as suas características, né? Sim, exatamente. Falando genericamente para o centro, né, a gente tem cada coleção com suas características. O herbário tem que ter ar-condicionado, um ambiente refrigerado para você evitar fungos, ataque de insetos, né? As coleções, existem coleções secas, coleções úmidas, e coleções que têm que ser replicadas, como de micro-organismos, né? Coleções vivas, que demandam um custo maior. Então, todo esse custo hoje, né, ele é basicamente mantido por uma pequena verba institucional, porque hoje o Centro de Coleções Taxonômicas é um órgão complementar do Instituto, mas muito ainda de dinheiro de pesquisa, de projetos, né, obtidos pelos pesquisadores, né? Então, essa é uma realidade que tem que, de alguma forma, ser mudada, né? Os acervos têm que ter uma dotação orçamentária, né, e é o que a gente almeja, né, no caso das questões taxonômicas, né? Então, essa hoje como é mantido e financiado isso, e precisa de pessoal também, apoio técnico, que é muito importante, né? E lembrando que o espaço dos museus é um espaço de ensino também. A gente nunca, às vezes, se esquece de lembrar. Boa parte dos nossos alunos, nossos biólogos que são formados, passam, né, por uma iniciação dentro desses espaços que são as coleções diversas que a gente tem dentro do Instituto. Bem, tem só mais uma pergunta, mas o nosso tempo está acabando. A última aqui, ela é só sobre as propostas para evitar incêndio, né, no CCT, mas a gente ainda não tem o prédio, né? No prédio novo tem tudo já planejado, justamente com as regras mais avançadas aí para conter qualquer tipo de incêndio. Mas nas salas oficiais que nós temos do CCT ali na UFMG, né, ela é toda muito bem equipada contra incêndio, né, nas salas próprias, né? A gente tem algumas salas provisórias, essas realmente não têm o mesmo tipo de equipamento para conter incêndio como um todo, né? Mas justamente nessas salas não tem material que pega fogo, né? Então a gente está tentando tomar os cuidados com esse tipo de coisa, mas óbvio que é difícil com uma infraestrutura antiga, né? O ICB, por exemplo, começou a ser construído em 1968, né? E tem que ser todo reformado, né? Em vários momentos aí com a tecnologia mais nova, avançada, para tentar conter. Mas é claro que os diretores, a reitoria, né, estão empenhados. O ICB está em reforma justamente para tentar bloquear qualquer tipo de questão que possa gerar incêndio, né? Então, isso está sendo feito, né, com a ajuda do Corpo de Bombeiros e tudo isso. Bem, eu queria agradecer... Só uma questão bem rápida. Existe o CCT trabalhando no que chama de gestão de risco. É algo que vários museus precisam fazer, né? Que é uma documentação e um treinamento específico dos tipos de coleções que existem. Isso não é frequente nos museus nas coleções taxonômicas, né? É algo que tem que ser fomentado, né? Então, isso é importante salientar. Bem, queria agradecer, então, João Renato, Fernando, desculpe aí o tempo, né? A gente acha que era muito, na hora que vê é pouco. Queria agradecer também ao pessoal que fez pergunta aí, Joana, Bárbara Chaves, Laura Miranda, Juliana Ventura e Eric Haddad, né? Obrigado aí
pelas perguntas. Tem com certeza mais gente fez, mas o tempo aqui é curto. A gente espera vocês aqui 11 horas em ponto. Um abração. Até mais. Ok, um abraço. Obrigado. Prazer.